Olá, vamos começar a aula sobre os níveis de análise das relações internacionais. Como havíamos falado na primeira aula, nós temos o sistema internacional, temos os estados e o indivíduo. E nessa aula nós vamos focar no estado e no sistema internacional. O estado. Quais são as condições jurídicas para o estado, né? Para você definir um estado. O estado deve ter uma base territorial, com fronteiras definidas em termos geográficos. Dentro de suas fronteiras deve residir uma população. Deve haver um governo ao qual essa população deve obediência. E quarto, o estado tem de gozar reconhecimento diplomático dos demais estados. Ou seja, nós temos 4 condições jurídicas. Primeiro, a base territorial, o território. Segundo, a população. Terceiro, o governo, o poder político. E o quarto, o reconhecimento diplomático dos demais estados. A nação. Diferentemente do estado, a nação é um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de características. Se um povo qualquer compartilha uma história e uma herança comum, uma linguagem, costumes comuns ou estilo de vida semelhante, então ele constitui uma nação. Por exemplo, nós temos Catalunha, uma nação, porque tem aquela história, é um povo que compartilha uma história, uma herança, os valores, tá? E o Estado-nação, o que seria o Estado-nação? É o fundamento da autodeterminação nacional, a ideia de que povos que compartilham determinada identidade como nação têm o direito de determinar como e sob condições devem viver. Então, o Estado-nação significa o quê? Aqueles 4 elementos dos estados: o território, povo, governo e o reconhecimento dos demais estados. E agora o Estado-nação e a nação, que é esse compartilhamento, um conjunto, né, de história, de heranças, de costumes. Então, o Estado-nação seria a união desses 2 conceitos, de Estado e nação. E um exemplo de Estado-nação que eu posso mencionar seria Portugal, porque Portugal é um exemplo de Estado-nação pelo fato de ter tantos esses elementos, essas condições jurídicas de Estado e também ter uma nação. Ok. Tem até um autor, que eu me lembro, que falava sobre que nação é um projeto sugestivo de vida em comum, porque tem esse sugestivo de vida em comum, essas histórias, valores, a língua, todas essas características. E aí, o Estado, né, tem aquelas condições jurídicas. Só que também nós temos que ver as perspectivas teóricas se aplicando ao Estado, né? Isso é muito importante. E no caso, os realistas têm uma visão estaticista ou centrada no Estado. Ou seja, para os realistas, o Estado é o ator central, o ator principal do sistema internacional. Acreditam que o Estado é um autor autônomo, restringido somente pela anarquia estrutural do sistema internacional. Até porque, para os realistas, o sistema internacional é anárquico. Tá? Então, ele é um autor, o Estado é um autor autônomo, racional e central. O Estado goza de soberania, isto é, de autoridade para reger assuntos circunscritos às próprias fronteiras, referentes ao seu povo, à sua economia, à sua segurança e à sua forma de governo. Ou seja, o Estado ele tem legitimidade, né, autoridade para reger todos os seus assuntos internos. E como uma entidade soberana, ele possui um conjunto consistente de metas, isto é, um interesse nacional definido em termos de poder. Tá? Então, o Estado tem um interesse nacional. E para os realistas, o Estado sempre age como um ator unitário e autônomo. Então, ele sempre vai agir dessa forma, sendo sempre racional e central.
Então, para os realistas, o Estado é um autor autônomo, ele só é restringido apenas pela anarquia do sistema internacional, então a única coisa que restringe ele é a anarquia do sistema, ele é soberano e ele sempre vai ser pautado pelo interesse nacional, que é definido em termos de poder. Então, esses são os 4 princípios fundamentais para os realistas. Um ator autônomo, restringido pela anarquia do sistema internacional, ele é soberano e ele sempre vai ser guiado pelo seu interesse nacional. Já no ponto de vista liberal, do ponto de vista liberal, o Estado ele goza de soberania, mas ele não é um autor autônomo. Assim como acreditam que o sistema internacional constitui um processo que se dá em muitos autores. Os liberais veem o Estado como uma arena pluralista, cuja função é segurar as regras básicas do jogo, as quais garantem que vários interesses disputam. Então, no Estado, o Estado ele tem vários interesses juntos, né? Então, você vai ter os grupos de interesse, você vai ter vários atores internos do Estado que vão estar disputando por o poder. Por isso que ele fala que eles veem o Estado como uma arena pluralista, tá? Devido a esses atores com interesses diferentes, atores com interesses diferentes. Ou seja, se tem atores com interesses diferentes, não há um interesse nacional único, explícito ou consistência. Há muitos interesses nacionais porque é uma arena pluralista com muitos atores e esses atores têm interesses diferentes. Esses interesses, com frequência, competem entre si dentro de uma estrutura pluralista. Os interesses nacionais do Estado mudam ao longo do tempo, então eles vão se alternando os interesses, refletindo tanto os interesses e as posições relativas de poder de grupos concorrentes internos e às vezes também fora do Estado. Ou seja, o interesse nacional vai mudar de acordo com tanto com os interesses que vão ter mais preponderância internamente e também com os de fora dos Estados, né? Os fatores externos. Então, para os liberais, a perspectiva liberal do Estado é um processo envolvendo interesses em conflito, porque nós temos aqui vários atores que têm interesses diferentes. É um reflexo de interesses tanto governamentais quanto da sociedade, então nós temos que esse mixer de interesses governamentais e sociais da sociedade. O repositório de múltiplos cambiantes de interesses nacionais, ou seja, o interesse nacional ele está em constante mudança. O detentor de fontes fungíveis de poder, então, ou seja, o Estado ele é aquele que detém maior poder. Há 2 perspectivas, tá? Para os radicais. Aqui nos radicais, as visões do Estado sublinham o papel do capitalismo e da classe capitalista no funcionamento do Estado. Ou seja, as 2 perspectivas têm como base isso, que o Estado ele vai se guiar pelo papel do capitalismo e também vai a favor aos interesses da classe capitalista. Aí nós temos a perspectiva marxista instrumental, que vê o Estado como um agente executor da burguesia, ou seja, a burguesia reage às expressões diretas da sociedade, em especial aquelas da classe capitalista. Ou seja, o Estado, ele praticamente é guiado pelos interesses da burguesia. Tá? Então, ele vai agir de acordo com os interesses da burguesia. Então, essa seria a perspectiva marxista instrumental. A perspectiva marxista estrutural. Ela vê o Estado funcionando dentro da estrutura do sistema capitalista. Ou seja, aqui nós estamos muito mais ligados à estrutura, né, do sistema. No contexto desse sistema, o Estado é levado a expandir-se, não em razão da pressão direta dos capitalistas, mas em virtude dos imperativos do sistema capitalista. Então, aqui é muito mais a questão da expansão, né, no sistema internacional. Então, nenhuma das duas perspectivas reconhece um interesse nacional.
E então o comportamento do Estado reflete metas econômicas. Então aqui você não tem um interesse nacional, e sim o Estado tá guiado pelas metas econômicas, sabe? Pelos alcançar esses resultados econômicos. Então, resumindo, a perspectiva radical do Estado: o Estado é o agente da execução da burguesia, ele é influenciado pelas pressões da classe capitalista, ou seja, ele vai acabar sendo guiado pelo que a classe capitalista, a preferência da classe capitalista, e ele é restringido pela estrutura do sistema capitalista internacional. Na perspectiva construtivista do Estado: para os construtivistas, os interesses nacionais não são nem materiais nem evidentes, pertencem ao reino das ideias e estão em constante mudança e evolução, em resposta tanto a fatores interno quanto às normas e ideias internacionais. Ou seja, aqui ele fala que os interesses nacionais estão no plano das ideias, tá? E eles estão sempre em mudança, em constante mudança. E os interesses nacionais, eles vão sempre, vão dar respostas aos fatores internos. Ou seja, se a população quer mais educação, então o Estado o interesse nacional vai formar ideias que prevaleçam a educação. Ou seja, vai sempre dar resposta às exigências, às demandas internas. Os estados compartilham uma variedade de metas e valores em que são socializados por organizações internacionais e não governamentais. Tais normas podem mudar as preferências do Estado, o que, por sua vez, pode influenciar o seu comportamento. Ou seja, os estados, eles vão compartilhar valores, metas, e a partir desse momento, quando eles pertencem, a uma organização internacional ou uma organização não governamental, aí vai ser onde eles podem influenciar o comportamento de outros estados. Ou seja, vai ter eles vão trocar ideias, eles vão trocar valores, vão compartilhar, tá? Então, as organizações internacionais são como um ambiente de socialização, dos estados. Os estados têm múltiplas identidades, incluindo uma compreensão comum acerca da identidade nacional, que também muda, alterando as preferências e, portanto, o comportamento do Estado. Ou seja, para os pontos de vista, ele tem múltiplas identidades. Então, e essas identidades vão acabar guiando suas preferências, ou seja, o comportamento dos estados. Então, os estados podem sofrer mudança de comportamento. Então, o Estado é uma entidade construída socialmente. Ele vai ter um repositório de interesses nacionais, mas que são interesses que vão se transformar ao longo do tempo, que estão sujeitos a mudanças. O Estado é moldado por normas internacionais que modificam as preferências, porque eles participam, de organizações internacionais, onde eles vão estar socializados, e aí eles podem modificar suas preferências. Eles são influenciados por interesses nacionais cambiantes que moldam e remodelam as identidades. Ou seja, eles têm múltiplas identidades e os interesses nacionais podem mudar. E eles são socializados por organizações intergovernamentais e organizações não governamentais. Então, esses são os 5 pontos sintéticos da perspectiva construtivista do Estado. A natureza do poder do Estado. Os Estados são atores críticos porque detêm poder, que é a capacidade não apenas de influenciar os outros, mas de controlar os resultados de modo a produzir desdobramentos que não ocorreriam naturalmente. Os Estados têm poder, em relação aos outros e em relação aos seus atores internos. Ou seja, os Estados, eles têm poder, tá? E eles podem ter poder em relação tanto aos outros Estados, ou também aos atores internos, no seu próprio Estado. Aí nós temos as fontes naturais do poder.
o poder de cada estado vai depender basicamente do seu potencial, né? Das suas fontes naturais. E o potencial do poder de um estado pode depender das suas fontes naturais, que seria o tamanho, a posição geográfica, os recursos naturais da população, que segundo a perspectiva realista e radical, elas são cruciais, as fontes naturais de poder. E aqui nós temos as fontes naturais de poder, a geografia, os recursos naturais, a população, as fontes tangíveis de poder. Tangível seria o que você consegue medir? O desenvolvimento industrial, o nível de infraestrutura, a característica das Forças Armadas. As fontes intangíveis, a imagem nacional, o apoio público, a liderança. E nós temos as organizações intergovernamentais. Então, por que os estados, um questionamento, por que os estados optam por organizar-se coletivamente? A gente pode falar que essa resposta é dada pelo liberalismo. Lembra que eu falei que no liberalismo os estados eles cooperam entre si, de acordo com aquele dilema do prisioneiro, que é para ter um ganho mútuo, né? Os dois os dois estados, né? Ambas as partes saírem em benefício. E no âmbito das instituições e regras, a cooperação é possível, tá? E as organizações internacionais, elas seriam a arena, né, o local onde os estados interagem e cooperam na resolução de problemas comuns. Ou seja, aquilo ali seria o quê? Seria a área, né, uma arena onde os estados vão cooperar entre si, vão interagir para a resolução de problemas comuns e ter ganhos, né, mútuos. Os institucionalistas neoliberais reconhecem que a interação contínua entre os estados fornecem a motivação para que estes criem organizações internacionais. Ou seja, já que os estados eles estão sempre interagindo, ou seja, por que nós não criamos, né, então uma organização internacional para que essas interações que já ocorram nessa arena, né? E essas organizações internacionais, por sua vez, elas moderam o comportamento dos estados. Elas fornecem um quadro de referência para as interações. Então, elas vão acabar estabelecendo normas, mecanismos de redução de fraudes, monitoramento, e punindo a falta de cooperação, propiciando uma transparência a iniciativas estatais, ou seja, como que o liberalismo ele dá muito enfoque às instituições, aqui no plano do sistema internacional, as organizações internacionais seriam uma forma tanto de garantir a cooperação dos estados, mas também uma forma de moderar o comportamento dos estados, né? Criando regras, normas, para que esses estados interagem, mas também tenham uma conduta, né, a seguir. As organizações são os pontos focais para a coordenação e maior credibilidade dos compromissos assumidos pelos estados, especificando expectativas e estabelecendo reputações em relação ao cumprimento de acordos e determinações. Ou seja, aqui os estados acabam sendo mais motivados, né, a cumprir suas funções, porque a cumprir esses compromissos assumidos, pelo fato que eles vão ser avaliados nas organizações. Então, acaba sendo um ponto de importância nessas organizações internacionais. E aí, tá. Aí nós temos o funcionalismo, que é uma teoria da integração, tá? E é uma teoria da integração que basicamente
fala da importância, né, dos estados cooperarem e começarem a cooperar pela questão econômica, ou seja, criarem instituições, mas que comecem a cooperar pela zona econômica. Porque, seguindo essa teoria, a guerra é causada por privações econômicas, ou seja, a partir do momento que você coopera na área econômica, você vai reduzir as chances de guerra. E a desigualdade econômica não pode ser resolvida em um sistema de estados independentes. Ou seja, tem que haver uma interdependência. E novas unidades funcionais devem ser criadas para resolver problemas econômicos específicos. Ou seja, essas organizações, elas seriam funcionais, elas estariam para certas funções técnicas, tá? Então, para resolver problemas específicos. E pessoas e grupos desenvolverão hábitos de cooperação que migrarão da cooperação econômica para a cooperação política. Então, é como que tudo iniciasse pela cooperação econômica e depois poderia se alastrar para uma cooperação política, mas o ponto de partida seria a cooperação econômica. E no longo prazo, a desigualdade econômica diminuirá e a guerra será eliminada. Então, essa seria mais ou menos a ideia da teoria funcionalista em relação sendo aplicada às organizações intergovernamentais. Questão da cooperação na zona econômica para evitar guerras. Desorganizações internacionais são particularmente úteis para a solução de dois tipos de problemas. Um deles decorre da necessidade de cooperar em questões da ordem técnica, muitas vezes não política, onde os estados não são unidades apropriadas para solucioná-la. Ou seja, às vezes os estados, é melhor você ter uma organização internacional específica do que o estado tentar resolver um problema que não tem capacidade para resolver. Então, as organizações específicas teriam muito mais capacidade do que os estados para resolver. Isso que ele quer dizer aqui. E as organizações internacionais também se constituem em torno de bens coletivos. Ou seja, essas organizações internacionais, elas sempre vão valorizar os bens coletivos, ou seja, sempre vai ser considerado um bem público. Por exemplo, a saúde, como a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, ela sempre vai girar em torno de bens coletivos. E qual seria o papel das organizações intergovernamentais? As organizações intergovernamentais, como as Nações Unidas, o Banco Mundial e a Organização Internacional da Aviação Civil, podem desempenhar papéis cruciais em cada nível de análise. No sistema internacional, como a gente havia falado, no nível do sistema internacional, as organizações intergovernamentais, elas contribuem para os hábitos de cooperação, ou seja, elas reforçam, solidificam a cooperação, a cooperação dos estados. Por meio dessas organizações, os estados podem se socializar em relação a interações regulares, ou seja, vai solidificar as interações dos estados e tornando-se elas regulares. As organizações intergovernamentais, juntamente com os estados, com frequência encabeçam a criação e a manutenção de regras e princípios internacionais, com base em seus interesses comuns. Estabelecem expectativas acerca do comportamento de outros estados. Tais regras e princípios ficam conhecidos de modo geral como regimes internacionais, ou seja, as organizações intergovernamentais, elas vão criar regras para regular essa relação entre esses estados, para regular a relação entre os estados. E essas regras são conhecidas como regimes internacionais. Sistema internacional. Qual que é a noção de sistema? O sistema, ele é um agrupamento de unidades. O que seriam essas unidades? Essas unidades seriam os estados, tá? Objetos ou partes unidos por alguma forma de interação regular. Os sistemas são compostos de diferentes unidades em interação, ou seja, o sistema é conformado por diferentes unidades, que são os estados, e os estados estão sempre interagindo. Como essas unidades interagem, ou seja, como esses estados se interagem, a mudança em uma delas
causa mudanças no demais. Ou seja, a mudança em uma das unidades vai causar mudanças nas demais unidades e causa mudança também no sistema. E aí nós temos aqui o sistema internacional segundo os realistas. Então, segundo os realistas, o sistema internacional é anárquico, ou seja, não há nenhuma autoridade acima dos estados, o estado ele é soberano, e essa estrutura anárquica restringe a ação dos responsáveis pela tomada de decisão e afeta a distribuição de recursos entre os vários atores, tá? Então, a questão do sistema é anárquico. Todavia, os realistas divergem quanto ao grau de autonomia de cada estado no seio do sistema internacional. Então, por mais que ele considera a anarquia, ele vai falar que tem um grau, e os estados ele considera a anarquia internacional e considera que os estados são autônomos, ele dá ele acaba problematizando a questão do grau de autonomia de cada estado. Porque os realistas tradicionais ou clássicos reconhecem que os estados agem sobre o sistema. Ou seja, os estados agem sobre o sistema, então eles são mais fortes que o sistema. E moldam, ou seja, eles têm a capacidade de moldar o sistema. Ao passo que os neorrealistas, que é a versão, não é a versão neorrealista que foi depois, ou os realistas estruturais acreditam que os estados são restringidos pelo sistema internacional. Ou seja, os neorrealistas acham que a estrutura também afeta os estados, tá? Em contrapartida, os realistas clássicos acham que os estados que vão afetar a estrutura. Mas os neorrealistas não. A estrutura é importante sim. Elas podem afetar os estados. Entretanto, para ambos, ou seja, tanto para os realistas tradicionais quanto para os neorrealistas, a anarquia é o princípio básico de ordenação, ou seja, os dois concordam com a anarquia. Por conseguinte, cada estado no sistema deve zelar, acima de tudo, pelos próprios interesses, ou seja, para os dois, anarquia, e os estados devem se autopreservar, devem salvaguardar os seus próprios interesses. A caracterização do sistema internacional. Eles caracterizam o sistema internacional com pelo menos 3 tipos de polaridade: a multipolaridade, a bipolaridade e a unipolaridade. São as caracterizações. Se houver vários atores influentes no sistema internacional, será formado um sistema de equilíbrio de poder, ou sistema multipolar. No equilíbrio de poder clássico, os atores são exclusivamente os estados, e deve haver no mínimo 5 deles. Ou seja, nesse equilíbrio clássico são 5 estados, pelo menos. E aqui nós temos também as normas básicas de um equilíbrio de poder. Qualquer ator ou coalizão que tentar assumir a dominância deve ser restringido. Os estados querem aumentar suas capacidades de adquirir território, aumentando a sua população ou desenvolvendo economicamente. Ou seja, os estados querem aumentar suas capacidades internas. Terceiro, negociar é melhor do que lutar. Quarto, lutar é melhor do que não conseguir ampliar os próprios recursos, pois ninguém vai proteger um estado fraco. Quinto, outros estados são considerados aliados potenciais. Sexto, os estados cuidam dos seus próprios interesses nacionais definidos em termos de poder. Aí nós temos o sistema internacional segundo os realistas. Aqui seria o sistema, como que eles caracterizam, multi, bipolar e unipolar. No bipolar seria a Segunda Guerra. Unipolar, um estado detém recursos esmagadores do sistema internacional, em virtude do seu tamanho, capacidade econômica e competência. E os realistas, em relação à mudança, os realistas falam que o número de atores principais ou na posição relativa de poder entre eles podem resultar mudanças fundamentais no sistema internacional. Ou seja, as guerras são responsáveis pela mudança das relações de poder. Ou seja, uma guerra vai acabar mudando a posição de um estado no sistema internacional.
tá? Essa posição é esse equilíbrio de poder, né? Então, em resumo, a caracterização para a perspectiva realista, o sistema internacional é anárquico, o Estado é o ator primário, ou seja, o ator central, as instituições é a polaridade, possibilidade de mudança lenta quanto ao equilíbrio de poder, se desloca ou quando ocorre uma mudança tecnológica, ou seja, a possibilidade é da guerra ou quando ocorre uma mudança tecnológica. Sistema internacional segundo os liberais. Nós temos 3 concepções distintas do sistema internacional no pensamento liberal. A primeira, ela vê o sistema internacional não como uma estrutura imutável, mas como um sistema interdependente, no qual ocorrem múltiplas e fluidas interações entre diferentes partes, e no qual vários atores aprendem com a sua interação. Entre os atores nesse processo figuram não apenas Estados, mas também organizações governamentais internacionais, como as Nações Unidas, organizações não governamentais, como o Human Rights Watch, corporações multinacionais e atores subestatais, como parlamentos e burocracias. Ou seja, a primeira vê o sistema internacional não como uma estrutura imutável, ou um sistema interdependente, ocorrem múltiplas e fluidas interações. Ou seja, o sistema internacional, ele é interdependente. Os estados, eles vão se interagir, tá? E não só os estados, né? Mas eles reconhecem também outros atores aqui, né? Como as organizações não governamentais, organizações intergovernamentais. E esses atores vão aprender um com os outros a partir das suas interações, tá? O poder e interdependência. Os cientistas políticos Robert Keane e Joseph Nye descrevem o sistema internacional como um sistema interdependente, no qual os diversos atores são sensíveis, afetados por e vulneráveis, sofrem impacto nocivo de. Ou seja, nós estamos num sistema interdependente, os atores eles podem sofrer, podem ser afetados, né? Ou então eles também podem podem ser afetados, como também podem impactar. No sistema internacional liberal, a negociação ocorre através do multilateralismo. O multilateralismo é baseado em princípios centrais, tais como o sistema de segurança coletiva. Assim, a possibilidade de coordenar comportamentos através do multilateralismo é uma componente-chave da visão liberal do sistema internacional. Tá? Então, aqui o multilateralismo é o princípio guiador, né, nas negociações. A segunda concepção vê o sistema internacional em termos de uma ordem específica. A ordem internacional liberal rege os acordos entre os governos com regras e princípios básicos. Nesta ordem, instituições têm um papel fundamental, ou seja, a segunda ordem, ele dá vê as instituições com um papel, né, importante. A terceira perspectiva liberal do sistema internacional é a do institucionalismo neoliberal. Os institucionalistas neoliberais consideram um sistema internacional anárquico e reconhecem que o Estado individual age segundo seu próprio interesse, de modo semelhante ao pensamento realista, ou seja, os Estados são racionais, ou seja, eles vão agir de acordo com seus próprios interesses. Contudo, né, os institucionalistas neoliberais chegam a uma conclusão diferente acerca do comportamento do Estado no sistema internacional. Ou seja, por mais que ele está sempre guiado ao seu próprio interesse, os Estados, ele vai falar que o sistema internacional pode ser um sistema internacional colaborativo, em que os Estados optam por cooperar, por se darem conta que no futuro eles vão voltar a interagir com os mesmos atores, então melhor eles cooperarem, já que vai ter futuras interações. E para os neoliberais, as instituições exercem um impacto profundo
e independente sobre as interações entre estatais na medida em que fornece informações e enquadra as ações, ainda não necessariamente que afetem as motivações do Estado. Então, eles reconhecem a anarquia do sistema, mas a cooperação vai ocorrer através de instituições. E na mudança, eles reconhecem, né? Todos os liberais reconhecem e eles vão saudar a mudança do sistema internacional. Ao seu ver, eles vêm de várias formas. Pode ser o desenvolvimento tecnológico, a modificação da importância do campo e a participação de novos autores. Então, eles reconhecem a mudança internacional muito mais que os realistas. E aqui, na perspectiva liberal do sistema internacional, nós temos caracterização, nós vamos ter 3 interpretações, tá? A interdependência dos atores, uma ordem internacional e um institucionalismo liberal. Os atores são estados, as instituições governamentais, as organizações não governamentais, os atores subestatais e as corporações multinacionais. E a restrição são a interdependência. As instituições vão restringir, vão moldar os atores, o comportamento dos estados. E a possibilidade de mudança. Uma baixa possibilidade de mudança radical, mas pode ocorrer uma mudança gradual à medida que os atores se envolvem em novas relações. E aí nós temos o sistema internacional segundo os radicais. Quando você lembra de radicalismo, você lembra da palavra estratificação. O sistema internacional é estratificado de acordo com os recursos vitais que cada estado possui. Ou seja, a estratificação vai ser de acordo com os seus recursos. E a perspectiva radical do sistema, caracterização, um alto grau de estratificação, atores, estados capitalistas versus estados em desenvolvimento. Restrições, o capitalismo, a estratificação, a possibilidade de mudança, que a mudança é radical, desejada, porém limitada pela estrutura capitalista. E o construtivismo. O conceito de sistema internacional para os construtivistas não passa de uma ideia europeia. Eles sustentam que nada pode ser explicado exclusivamente por estruturas materiais internacionais. Os construtivistas concordam com os teóricos quanto à importância do poder do sistema internacional, mas propõem que o significado de poder pode mudar ao longo do tempo. Os construtivistas veem não como uma estrutura material do sistema internacional, mas como um processo socialmente construído, ou seja, o sistema internacional é algo socialmente construído, né, de acordo com as interações dos atores. Os construtivistas acreditam que o que muda são as normas sociais, embora nem todas as mudanças nas normas sejam transformadoras. Então, o que muda aqui são as normas sociais para eles. E aqui tem resumindo muito bem em relação ao sistema internacional, um quadro, ou seja, que a questão da caracterização. Então, para o realismo é anárquico, para o liberalismo nós temos 3 interpretações, para o radicalismo vai ter a estratificação e no construtivismo existe uma construção social, né? Os atores. No realismo, o Estado é o principal ator. No liberalismo, nós vamos ter tantos estados, mas também vamos ter os outros atores aqui, tá? As instituições governamentais. No radicalismo, nós vamos ter os estados capitalistas versus que é os estados desenvolvidos versus os estados em desenvolvimento. E os indivíduos, no construtivismo, já os indivíduos têm importância, tá? Você não vê nenhuma diferenciação entre os âmbitos internos e externo. Restrições. A polaridade, a distribuição de poder, seria a forma de você restringir a anarquia. No liberalismo, a forma de você restringir seria a interdependência, ou seja, você cooperar através de instituições. No radicalismo seria o capitalismo, estratificação, e no construtivismo seriam interações permanentes. Possibilidade de mudança. No realismo é uma mudança lenta e quando ocorre você sempre vai ter um deslocamento de poder, ou seja, vai ter uma distribuição, uma diferença na distribuição global do poder. No liberalismo vai ter pouca possibilidade de mudança radical, vai ser uma mudança gradual e sempre vai envolver novos atores.
e à medida que novos autores vão ser envolvidos, né? O radicalismo vai ser uma mudança radical, tá? E o construtivismo vai ser ênfase na mudança das normas, tá? Na identidade. E aí, nós chegamos ao fim.